Olá, aqui é Márcia Maria, aqui já praticamente terminando as profecias de Daniel, onde eu procurei passar para vocês de uma forma muito simples, com o intuito maior de que você se interesse por profecias, de que você tenha convicção de que a Bíblia Sagrada foi inspirada. Você precisa saber o início, você precisa saber o meio e você precisa saber o fim. Apenas a Bíblia Sagrada tem essas respostas. E ali, de uma forma muito tranquila, o nosso Senhor Jesus Cristo deixou tudo predito. Deus disse que não faria nada sem que antes falasse aos seus filhos e aos profetas. Então, tudo está escrito. E hoje, na nossa atualidade, em 2025, estamos vendo descortinar das profecias, das últimas profecias. Então, nós já vimos que a maior profecia de tempo, que é as 2.300 tardes e manhãs, se cumpriu em 22 de outubro de 1844. Vimos também que grandes coisas importantes referente à religiosidade aconteceram. Aí foi o nascimento do criacionismo, Karl Marx aí também se destacando, o nascimento da igreja adventista, muitas coisas importantes que nós já vimos. Passado isso, então começou aí em 1844 o julgamento dos mortos. Então, todos aqueles que morreram, estão sendo julgados. E os que morrem também são julgados, automaticamente selados. Então, isso de uma forma muito clara. Vimos também a importância do estudo do santuário, tanto terrestre quanto celestial. Então, a nação judaica passa o bastão que lhe foi confiado aos gentios, quando? Com a morte de Estevão, em 34 da nossa era. Então, tudo isso profetizado. E o mais encantador, que o resumo de tudo em uma estátua, que está ali em Daniel capítulo 2. Só uma mente brilhante, como a de um Deus, criador do universo, poderia, de uma forma tão resumida e tão clara, falar para nós o resumo da história, o resumo do mundo, através de uma estátua. Gente, isso é magnífico, isso é encantador, isso é emocionante. Deus não quer que você seja pego de surpresa em nada. E aí, descorrendo, nós já vimos isso, estou sendo repetitiva. Vem aí, nós vamos falar da nova ordem mundial. O que é a nova ordem mundial, que é o sonho jesuíta? É o quê? Eu não sei se você sabe, mas todo mundo fala da maçonaria, né? Aí você tem as ordens secretas, né? Então você tem maçonaria, você tem ossos e caveiras, mas a maior sociedade secreta é a dos jesuítas, exato, aonde o lema é: os fins justificam os meios. Esse é o lema dos jesuítas. O objetivo dos jesuítas é o quê? É que Roma volte a ter a supremacia que ela tinha na Idade Média. E não se engane, porque a Bíblia, lá no capítulo 13 de Apocalipse, ela diz que Roma voltará a ter o domínio que ela teve na Idade Média. Exato. Acredite você ou não, mas eu falo para você, acredite. Sabe por quê? Porque até hoje a Bíblia não errou em absolutamente nada. As profecias se cumpriram ali com exatidão.
Então, se ela está falando que Roma voltará a ter o domínio, é porque ela vai voltar a ter o domínio. E hoje, em pleno 2025, nós estamos vendo a ferida mortal sendo curada. A cada passo, a profecia está se cumprindo de forma estratégica, detalhe por detalhe. A hora que você começa a estudar, você fala, que Deus maravilhoso. Ele não deixa dúvidas, você não tem dúvidas. É óbvio, a profecia, ela vai se cumprindo, você vai entendendo a profecia à medida que ela vai se cumprindo. Então, alguns teólogos concordam aqui, discordam ali, mas na sua veia central, o fim é que Jesus voltará. Mas naquelas entrelinhas ali, uns pensam de uma forma, outros pensam de outra. Mas nada que altere o resultado final. Deu para entender? Mas aqui, então nós estamos falando, já falamos dos jesuítas, que ele trabalha e ele luta e ele está infiltrado em todos os lugares que você possa imaginar. É óbvio que na política, sem dúvida nenhuma, é óbvio que na direção e no curso deste mundo, sem dúvida nenhuma. A Bíblia não nos deixa dúvida nenhuma. A história não nos deixa dúvidas nenhuma, tá? Roma voltará a ter a sua supremacia novamente. Então, tudo bem claro para você. A Bíblia não nos deixa dúvida quanto a isso. Referente ao grande animal que carrega a besta, também já está muito claro. Então, nós temos ali em Apocalipse 17, isso fica muito claro. Então, você tem o monstro ali, né, carregando a besta e dando todo o poder dele para ela. E aí você tem uma outra besta, que no caso Estados Unidos, e aí que ajuda essa besta aqui, que é Roma, e aí forma-se a imagem de Roma, e Roma ganha o poder total novamente do nosso mundo. Porém, lembra que eu te falei? O monstro que Daniel viu, o monstro terrível e espantoso, quem é? Satanás. Satanás dá o poder dele para Roma, porém depois ele rouba o poder de Roma. Por quê? Porque ele não é amigo de ninguém. Ele usa e descarta. Interessante, né? Não é assim que a gente vê com grandes artistas também, que vão, fazem pacto, tal. Ele dá o poder, ele dá o que a pessoa quer, ele dá dinheiro, mas depois ele puxa o tapete. A pessoa acaba ou se suicidando, ou se acaba em drogas, vira um... Por quê? Porque ele não gosta de ninguém. Satanás, o objetivo dele é destruir o ser humano. Por quê? Porque só assim ele consegue atingir o Pai. Bom, voltando, Satanás derruba, então, a besta, e aí ele vem imitando quem? Imitando Jesus Cristo. Veja bem, imitando, né? Então ele vai ter o poder de cura, lembre-se, ele é um anjo. Então ele vai falar como Cristo falou, ele vai falar que mudou de fato o sábado pelo domingo, mas até aí Roma já vai, ó, ter sido eliminada. Pesado, né? Pesado, pesado. Mas é isso, eu tenho que passar para vocês, porque é minha obrigação.
Se eu pudesse, não estaria falando isso para vocês. Mas é minha obrigação falar que existe um Deus que te ama. Existe um Deus que não quer que você seja pego de surpresa em nada. E existe um Deus que te chama de filhinhos, que quer te abraçar e que já fez tudo o que podia para te salvar. E você já está salvo. Basta você querer ser salvo. É isso. Que Deus te abençoe.